Olá, Carolina. Nós estamos começando o módulo 1 de Excel avançado do projeto Qualificar ES. Nós vamos fazer a apresentação. Aqui é o Excel que veio com o planilha de cálculo há muito tempo, tá? Nós estamos na versão 2016, a versão que a gente vai usar. O Excel veio para dar uma resposta da Microsoft à VisiCalc, que fazia a VisiCorp, né, que fazia o VisiCalc, que era um outro planilha eletrônica. E ele foi se popularizando como planilha eletrônica oficial há muito tempo. Houve alguns concorrentes pelo caminho, como o VisiCalc, com o Lotus 123 da IBM, mas nenhum deles fixou-se no mercado como o Excel. E hoje em dia o único concorrente dele, que vem bem lá atrás, é o LibreOffice Calc, que é livre, é de graça, por isso ainda compete um pouco com o Excel. Mas fora isso, nosso amigo Excel, de muito tempo, de longa data, é líder de mercado. Tá? Deixa eu abrir um Excel aqui em branco. Tá? Microsoft Excel aqui. Nós vamos usar o Excel. Então, essa aqui, para que a gente tenha, assim, digamos, uma orientação melhor, né? Esse aqui é a barra de título, onde você tem essa parte de navegação rápida aqui, tem salvamento automático, se você quer ligar ou não. Tá? Eu vou desligar. Aqui é a identificação do usuário, essa é a minha identificação. Tá? Eu posso estar conectando com a minha nuvem aqui. Botão de fechar, restaurar, é aqui você esconder os menus, né? Esses menus são em abas, então nós temos aqui página inicial, inserir, desenhar, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir, desenvolver, ajuda e pesquisar, pesquisar algum comando, pesquisar dentro da planilha, coisa parecida. Né? Esse primeiro aqui, a gente estava na página inicial, esse primeiro aqui é arquivo, que é a parte que a gente faz até salvamento de arquivo. Né? Pode abrir um novo arquivo, abrir um arquivo existente, salvar como, imprimir, que é muito interessante por aqui. Né? Você faz parte do Excel básico, mas que é interessante ver por aqui, ver como está ficando sua planilha numa página, como está ficando pronta. Aqui tem algumas configurações de páginas, são muito interessantes, muito importantes para se configurar essa aí para impressão. A parte de compartilhar, quando você compartilhar por drive, pasta de trabalho, etc. Cadê? Exportar o Excel, tá? Esse tipo XPF ou PDF, para que ele não possa mexer. Publicar com Power BI, que é um tipo de banco de dados, ou coisa para você usar online. Fechar. Aqui são informações da conta, tá? Do gerenciamento do Office, tela de fundo, como é que é, etc. Deixa eu ver onde é que estamos aqui. Página inicial aqui, comentários e opções, tá? As opções de como é salvo, como é feito, como não é feito, tá bom? Vou cancelar aqui e voltar aqui para o nosso Excel, né? Aqui eu voltar, se eu quiser voltar para a página inicial. Aqui nós temos alguns grupos importantes, área de transferência, toda aquela parte de copiar. Aqui você copia como imagem, recortar. A ferramenta pincel, né, que copia os formatos, se aqui tiver um valor monetário, aqui tiver sem os R cifrão, ele copia aquele valor monetário para outra célula. Você pode copiar isso aqui somente. E o colar, que parece que está simples aqui, mas assim, ó, você pode colar usando assistente, tá? Colar especial. Quando você tem alguma coisa copiada, ele vai te mostrar algumas opções, tipo colar somente as informações, somente as fórmulas. Tá? Então, sendo que isso é o mais básico. Então, essa área de transferência, o grupamento aqui, ó, tem todo uma ferramenta para isso aqui. Nós temos aqui o grupamento de fonte. Tá? Ele abre aqui a parte de fonte, ó, com todas as opções de fonte. Mas aqui você pode resolver isso, né? Arial, tamanho da fonte, tipo da fonte,
aumentar aos poucos, aumentar o tamanho da fonte, diminuir aos poucos. Negrito, itálico, sublinhado. O sublinhado pode ser de mais de um tipo, né? Bordas, diversas bordas. E se você não tiver a borda que você quer aqui, a cor ou coisa parecida, você pode ver mais bordas aqui e escolher aquilo que você precisa. A cor de preenchimento, ó, preenchendo. Cadê? Sem preenchimento. A cor da letra, tá? A cor da fonte, tá no que a gente chama de automático. Esse automático quer dizer o seguinte, não é o preto, ele é automático. Quer dizer que se o fundo for branco ou sem preenchimento, a letra vai ser preta. Se o fundo for preto, a letra fica branca automaticamente. Isso que é automático ali da vida. Opa, página inicial, então está aqui o grupamento fonte. Aqui tem um grupamento de alinhamento. Então tem um alinhamento que você já conhece, por exemplo, do Word. Esquerda, centralizado, direita, não tem justificado, né? Mas aqui você tem um outro alinhamento, tá? Esse é um alinhamento vertical. Esse é horizontal, tá? Um alinhamento para você organizar as coisas dentro da célula. Aqui é recuo, aumentar ou diminuir o recuo. E aqui você mudar a orientação do seu texto dentro da célula. Olha como é que é fácil, muito bacana, né? Quebrar texto automaticamente, tá? E mesclar e centralizar. Tá? Essa parte de alinhamento. Aqui na parte de número, é formatação de número. Então, formatos de número aqui, tipo moeda, né? Moeda no português Brasil, que é exatamente o R cifrão. A casa decimal é com vírgula e a casa da milhar é com ponto. O padrão em inglês, que já é diferente disso, né? É o cifrãozinho apenas do dólar lá. E a casa da milhar é a vírgula. E a casa decimal é o ponto, né? Então, padrão americano. O euro aqui e outros formatos contábeis. Aqui nós temos o percentual, né, o valor de percentagem. Se você botar um valor que precisa transformar em valor percentual, botar o separador de milhar nos números, números maiores que 1000, claro. Aumentar e diminuir casas decimais, tá? E esse aqui é a formatação de número, que tem umas outras formatações tipo personalizada, tipo especial, tipo texto, tipo científico, tipo fração, e aí vai. Tá? Toda uma formatação que você vai dar, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aqui é a parte de estilos, a de formatação condicional, que a gente vai falar sobre. Opa, deixa eu clicar aqui. Formatação de tabela, já estilos pré-definidos aqui. Estilos da célula, especificamente a célula, não a tabela toda. Inserir linhas, excluir linhas. Aqui está em linha, né? Mas pode ser uma linha inteira, uma coluna inteira, uma célula. Tá? A mesma coisa aqui, uma coluna. Aqui, desculpa. Tá? Então, linhas ou colunas. Aqui, ó, coluna, linha, a célula, inserir ou excluir. Tá? E você também tem como formatar a altura, escolhendo uma altura específica da linha ou uma largura específica da coluna. Ele pode ter o autoajuste, tem uma coisa escrita aqui, ajustar automaticamente o tamanho daquilo que está escrito, mas a gente geralmente usa com larguras pré-definidas, né? Visibilidade, ocultar, exibir, você pode ocultar uma coluna dessa, depois voltar a exibir, né? Tipo, aqui, ocultar coluna. Tá aqui, ó. Aí você volta aqui, ó. Tá? Ocultar, exibir. Você pode renomear a sua planilha que está aqui. É só 2 cliques. Ele também pode ser feito isso. Exemplo. Tá vendo? Vou clicar o botão direito em cima. Ainda você pode mudar até a cor da guia. Botão vermelho aqui. Ele fica meio clarinho. Acrescentar nova guia. Olha lá. Deixa eu ver. Estatística.
de notas. Aí você dá aquele caso, planilha, você abre as abas e diz que planilha é essa, o que que ela faz, o que que ela tem, né? E aí se quiser colocar cor, você coloca a cor como você achar melhor. A planilha que tiver branca clarinha é aquela que está selecionada, né? Então aqui, ó, amarelo você clicou, ela ficou branquinha. Clicou na outra vermelha, ela fica só com a sombrinha vermelha. É aquela que está selecionada, né? As células aqui. Autossoma, tem algumas funções automáticas aqui. Soma, média, contar número máximo e mínimo. Você pode vir com mais funções aqui ou aqui, tá? Classificar e filtrar. Tá? Vamos classificar, passar um filtro simples em algumas coisas. Localizar e selecionar. Localizar, substituir, ir para um lugar específico na sua planilha. Aqui é a caixa de nome, que a gente também chama de endereço da célula, né? Aqui a célula que está selecionada ou ativa é essa aqui, que é a D20. E você pode, por exemplo, eu quero ir para E31. Dá um Enter, E31. Não, eu quero ir para A12. A12, tá? É essa aqui. Tá? Então ele escolhe. Aqui nessa parte da barra de fórmula, tá? Interessante. Deixa eu botar aqui um valor aqui. Tá bom, deixa eu botar aqui. Só para ficar organizadinho. Somar os dois valores, toda a fórmula começa com igual, né? E aí aqui aparece na barra de fórmula tudo que você está digitando aqui embaixo, enquanto está na edição. Depois da edição que você der Enter, aqui embaixo na célula aparece o resultado. É isso mesmo. Não aparece a fórmula, aparece o resultado. A fórmula só aparece na barra de fórmulas. Tá? Por exemplo, aqui ó, cliquei em cima desse, mais esse. Dou Enter, bem, deu 60. Então, a célula aqui, no caso a C6, aparece 60. Só que o que está digitado realmente é igual a C4 mais C5. Ou seja, aqui nós temos uma fórmula digitada que aparece na barra de fórmulas e ela dá o resultado que aparece aqui na tabela, na célula. Tá? Então, é essa a ideia da barra de fórmulas aqui. Inclusive, esse fx aqui você pode procurar por alguma funçãozinha. Deixa eu botar aqui, mais recentizado não. Tudo. Olha só o absurdo de função que tem aqui, hein? Roda aí, filho. Vamos lá. Essa tem ordem alfabética, nós estamos usando a letra C. D, E, funções com a letra F, G, H, I, funções com a letra G, J, ó, tá? M, N, O, P, Q, R, S, T. É muita função, tá? Tem bastante função. Você clicando em cima dela, ele diz o que é uma função, quantos parâmetros tem que passar e o que ela faz. Essa função está disponível para contabilidade com Excel 2007 e anterior. Retorna a distribuição Weibull. Realmente eu não sei dizer o que é uma distribuição Weibull, tá? Mas assim, se alguém souber dizer, geralmente o pessoal que trabalha com contabilidade deve saber exatamente o que significa isso aí, tá? Então aqui você tem todas as funções, etc. Ainda pode pedir ajuda sobre a função. Ele abre exatamente sobre essa função na internet. Tá? Eu vou cancelar aqui. Bom, dito isso, nós temos aqui algumas coisinhas feitas. Eu vou fechar essa planilha aqui. Ele vai pedir para salvar. Não, não vou salvar aqui. Tá? A pasta 1 não vou salvar. Vocês podem fazer várias planilhas numa mesma pasta. Tá? Vou fechar aqui. Não salvar. E eu vou abrir para vocês aqui. Pronto, a planilha modelo. A planilha modelo acompanha vocês em todos os módulos. Nós estamos no módulo 1 e aqui essa vai ser consultada com as fórmulas e aqui vai estar mais ou menos a orientação do que ela tem. A gente escolheu fazer essa planilha modelo para dar um exemplo das fórmulas que tem na apostila, tá? Não tem uma, digamos assim, uma planilha com um modelo, um exemplo acontecendo, por exemplo, uma folha de pagamento.
eu achei melhor não colocar, porque vocês têm exercícios para fazer que pedem exemplos que vocês façam, tá? Folha de pagamento pode ser uma delas e sei lá, e aí já usei, não, preferi só mostrar quais são as fórmulas, tá? Então tá aqui as limitações. Eu vou clicar aqui em Excel básico, olha só, tem uma planilha de notas de matemática, onde você tem um número, o aluno, a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, a média e a situação. A situação é dada por essas condições aqui, ó. A média é menor que 4, reprova. A média entre 4 e 5,9, coloca o aluno na recuperação. A média maior ou igual a 6, aprova o aluno. Tá? Então tá aqui. Uma planilha simples, né? A pessoa digita as notas. E aqui nós temos um cálculo da nota. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Aqui nós estamos vendo igual a média, abre parênteses, C3, F3. Ó lá. Dá um enter aqui. Então ele calcula a média. Depois de calculado uma delas, é só ou você clicar e arrastar até onde você quer, ou num caso como esse aqui, dá um duplo clique aqui que ele já preenche automaticamente. Pronto. Está preenchido aqui. Então ele vai somar todo mundo, dividir por 4 e dá a média. Tá? Ele vai dizer quem está reprovado, quem está em recuperação e quem está aprovado. Tá? Aqui também tem uma fórmula de se. Se a célula G3, que é essa aqui, for menor que 4, o que acontece? Se é condicional, então ele acontece isso aqui, do que vem depois do ponto e vírgula, ó, o valor verdadeiro. Ele está reprovado. Ponto e vírgula. Então aqui daria a resposta agora do valor falso, quer dizer, se G3 fosse maior que 4, né? Maior ou igual. No caso, aqui só perguntei se ele for menor que 4, ele está reprovado. Como tem outras duas opções, ainda vou fazer um outro se para decidir entre essas outras duas opções. Aí perguntei, se G6 for menor que 6, ele tem recuperação. Opa, mas se ele for menor que 4, ele é menor que 6. Mas ele só chega aqui nessa parte se ele for maior que 4. Tá? Então, se for menor que 4, ele para aqui. Se ele for maior que 4, ele vem perguntar se, bom, ele é maior que 4. Mas ele é menor que 6 também? Se ele for menor que 6, quer dizer que ele está entre 6 e 4 e ele está em recuperação. As respostas como texto, elas vêm entre aspas, tá? Se a resposta fosse um cálculo, um número, uma célula, não precisava de aspas. Bom, voltando aqui, a nossa ideia é que assim, se ele está entre 6 e 4, recuperação. Bom, caso ele não esteja entre 6 e 4, ele não é menor que 4, não está entre 6 e 4, então ele é maior que 6. Maior ou igual a 6. Maior ou igual a 6, ele está aprovado. Né? E aí, assim, ele dá o resultado aqui. Tá? No caso, 3,8 é menor que 4, é aprovado. Entre 4 e 6, recuperação. Opa, aprovado, aprovado, aprovado. Reprovado, aprovado, recuperação e aprovado. Está aqui. Nós temos já todas as situações cobertas aqui. Essa é uma planilha simples, tá? De Excel básico. Formatação de células. Essas formatações aqui vocês já viram. Muito simples aqui, ó. Tá vendo? Tá? Muito bacana o resultado do efeito também, tá? Fica legal, vou dar uma olhada aqui, ó. Arquivo, imprimir. Aqui, ó. O resultado disso, onde você bota a borda, aparece. Onde não tem borda, não aparece. Tá? Vamos voltar. Aqui em cima tem algumas coisinhas. Data. Esses formatos de data que a gente conhece mais comum é esse aqui. Formato de data, a gente chama de curto, né? Esse formato de data é um formato de data que diz só o dia e o mês. Esse só diz o mês, abreviado. E esse diz o mês, mas não diz mais nada. Esse diz o mês por extenso, é no local. Esse aqui diz o dia, né?
diz o mês abreviado e também está dizendo o dia da semana, tá? E aqui está com tracinho em vez de barra. Todas as formatações são feitas aqui, tá? Posso chegar aqui, deixa eu colocar uma data aqui, deixa eu ver. 10 do 10 de 2010. Pronto. Ele pega a formatação aqui e aí você pode data. Tá aqui as formatações mais comuns, por exemplo, aquela por extenso, né? Ó, todas as formatações de data. E aqui tem a personalizada, onde para cada D ele aparece um resultado diferente. Ó. Um D só, quando o valor for menor do que 10, ele aparece só um dígito. Só um dígito. Com dois Ds, vou botar aqui, ele aparece dois dígitos. Quer dizer o seguinte, se for um número 9, vai aparecer 09. Com o D só, ele apareceria só 9. Tá? O mês está a mesma coisa. Eu vou botar um M aqui. E o ano está em dois dígitos também. Bom, vou botar um ano em 4 dígitos. Ó, já foi. 4 dígitos. Vou tirar essa hora, minuto, segundo aqui, ó. Tchau, não tem nada a ver isso aqui. A barra que separa aqui, né? Eu não quero barra. Eu quero tracinho, tracinho. Você escolhe a sua formatação. Aí, ó. Esse DD, eu vou botar mais um D aqui, ó. Com 3 Ds, ele em vez de me dar o dia, ele começa a me dar o dia da semana. Só que abreviado. Com 4 Ds, o dia da semana por extenso. 5 Ds ele não faz mais nada. Mantém, mesma coisa. Então é 1D para data, ele aparece o dígito do dia com um dígito só, mesmo para números que são menores que 10. Com 2Ds, números menores do que 10 aparecem o zero. Então 0, 9, 0, 1, 0, 3, ele tem que aparecer com dois dígitos. Com 3D já não aparece mais o número, tá? Não aparece o número do dia, aparece a abreviação do dia da semana. E com 4Ds ele aparece a semana por extenso, o nome o dia da semana por extenso. Vamos ver com o M aqui. O M tem dois dígitos. Com um dígito, ele apresenta valor menor do que 9, do que 10, né? Ele aparece sem o zero, só o valor. Por exemplo, 9, ele vai aparecer só 9. Com dois M's, ele vai aparecer 0,9. Tá? Então, 0,9. E com mais um M, opa, já muda a figura. Ele não aparece mais um número para o mês, ele aparece um mês abreviado. Mais um M, e aí nós estamos vendo o mês por extenso. Tá? O nome do mês todinho. Mais outro M, e aí ele não aparece mais nada, ele começa a bagunçar o coreto. Ó. Tá vendo? Então, de novo, um M, se o número for menor do que 10, aparece um dígito só. Dois M's, aparece o zero. Quando o número for menor do que 10. 3 M's, o mês abreviado. E 4 M's, o mês por extenso. Tá? Então, vou deixar aqui. Pronto. E o ano é isso mesmo. Ó, dois dígitos, só a terminação do ano. Três dígitos já não tem mais o que fazer, ele vai aparecer o ano por extenso todinho. Ó, pronto, não vai mudar nada, tá bom? Para a data. Ok. E aí, assim, essa formatação você pode colocar, por exemplo, aqui em Vila Velha. Olha o que está digitado de verdade, que é isso aqui. Vou dar Enter e olha o que aparece aqui embaixo, né? A gente pode formatar e sumir com esses valores aqui, como a gente já viu antes, tá bom? Bom, número aqui no caso, ele está com vírgula. O que você pode é diminuir ou aumentar a casa decimal, tá? A mesma coisa aqui, aumentar e diminuir. Valores que tem muitas casas decimais é interessante, se diminuir, botar pouca coisa decimal,
O valor você precisa de muita precisão, de décimos, de centésimos, milésimos, aí você pode botar mais valores aqui, esses valores aparecendo, tá? Então é gosto do freguês. A mesma coisa aqui, só que aqui, olha só, aqui são os 1200, aqui esse 1200 apareceu o ponto da milhar. É só clicar aqui. Ah, já está lá o ponto da milhar, ó. Aqui, ó, clicar aqui nesse de cima aqui é também 1200, ó, ponto da milhar. Tá? Esse aqui, além do ponto da milhar, ele também é monetário. Ele é moeda. Tá? Então tá ali o padrão de moeda, que é o R cifrão da gente, de real. Tá? Ele apresenta isso pra gente. Bom, esse padrãozinho aí é muito bom, muito simples. Você pode aplicar em várias células de uma vez só. Ó, selecionou, todo mundo virou moeda. Dá um Ctrl Z para ele manter o que tinha antes. Se você digitar também, ele mantém, tá? Como aqui, ó. Isso aqui é chamado notação científica, tá? É 1,20 vezes 10 elevado a 0,3, tá? Então, notação científica. É uma outra formatação, tá? Formatação específica para porcentagem com fazendo com barras, né? Aqui é a formatação específica para CPF, CNPJ, telefone celular. Então vou fazer um testezinho aqui. 1, 2, 3. Opa, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E mais 2. Pronto, vamos formatar esse bichinho aqui. Existe já a formatação já prontinha, ó, do personalizado. Só olhar aqui, ó. Quer ver? Ó, aqui, ó. Então, assim, 3 dígitos e aparece o ponto. E ponto está entre aspas. Por que está entre aspas, Marcelo? Porque o ponto não faz parte do número, não precisa de aspas, mas o ponto é um texto, então ele tem que aparecer entre aspas. Então aparece os números, o ponto, os números, o ponto, os números, o traço e depois mais 2 dígitos. Esse aqui é o formato CPF. Olha como ficaria o que a gente digitou lá fora. Ó. Tá? Então a pessoa só precisa digitar o número. Vou apagar isso aqui, ó. Essa célula ficou, ela fica com o formato. Então, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 45. Isso é só um exemplo. Olha lá. A célula já ficou. Embaixo também já deve ter pego. Ó, não pegou. Tá? Mas se quiser pegar, eu posso fazer a formatação ou passar um pincel. Tá vendo? Passando o pincel. Funciona a formatação. Tá? Então, vou tirar essa formatação daqui. Lembrando que ainda fica na célula. Tá? O CNPJ é do mesmo jeitinho. O Excel tem os valores aqui já em números personalizados. Se procurar o CNPJ, você vai encontrar aqui. Sempre. Ah, não é agora não. Aqui, ó. Formatação de CNPJ já prontinha. Tá? Então, vai encontrar. Ok. Ó. Não sei se já fiz demais. Não, fiz certinho. Tá? Então tá aqui. Valores de CNPJ. Eu vou tirar daqui. Ótimo. O de telefone idem, igualzinho CPF, CNPJ. Os zeros aqui à direita, olha só que legal. Né? Bom, 1, 10, 100. Opa, cadê? Limpar tudo. Você limpou tudo mesmo. 100, 1000. Opa, limpar tudo. 1000, pronto. Mas eu não queria que esses valores ficassem assim, uma escadinha. Eu queria que eles ficassem como esses aqui, ó. Ótimo. Então, assim, o maior número
ele aqui no caso tem 4 dígitos. Vamos dizer que aqui tivesse 5 dígitos. Eu vou formatar os números aqui. Vou pegar o personalizado. E ele vai ter 5 dígitos. Deixa eu ver aqui. Não tem pronto, não tem problema, tá? É só colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos zeros você quer? Porque moeda, é valor numérico representado por zero. Vamos ver. E o valor monetário também pode ser representado por trás, o valor de caractere. Olha lá, todo mundo com o mesmo tipo de formatação. Vamos para formatação condicional. Formatação condicional. Bom, dá um destaque para a gente aqui. Elas podem ser feitas uma por cima da outra. Lembrando que a formatação condicional tem que ser respeitada direitinho para não dar problema. Ela não tem nenhum problema grande. Mas se você fizer formatação para números menores que 4, depois números menores que 6, os que são menores que 4 também são menores que 6. Tem que estar atento a esse tipo de formatação. Eu vou limpar as formatações condicionais todas aqui para a gente fazê-las aqui, tá? Formatação condicional, limpar regras das células selecionadas. Aqui, ó. Voltamos a ter a planilha do Excel básico aqui, ó. Vamos fazer a formatação condicional. Eu quero destacar nessa aqui, ó, todo mundo que tiver realçar regras, todo mundo que for menor do que 4. Menor que 4. Aí você quer que preencha com o quê? Ah, com texto vermelho. Tá tão clarinho. Isso vai estar marrom. Pera aí. Vamos formatar isso aí. Aí assim, opa, agora melhorou. Aí eu vou pegar um negrito. Vou escolher a cor corretamente, o vermelho. Tá? Se quiser dar maior, não é interessante não, aumentar o tamanho da fonte, mas pode ser possível. Ok, olha lá. Agora sim. Ok. Tá? Todo mundo que tirou nota menor do que 4. Digamos que eu quero saber quem tirou nota entre, que seja igual a 4 e menor do que 6. Vamos fazer formatação condicional. Está entre ó, 4 e 6. Tá? Então vou colocar ele como fazer personalizado, fica legal. Vou colocar a cor laranja aqui, ó. Negrito. Ok. Marcadinho. Aproveitar a seleção. Vamos fazer condicional para pintar de verdinho quem tiver maior que 6. Maior ou igual. Então, maior que 5,9. 5,9. Pronto, 5,9 6. Ele pode preencher com alguma coisa, mas eu prefiro personalizado, que fica mais fácil de você controlar esse tipo de coisa. Por exemplo, verde que eu escolho aqui pode ser isso aqui, verde mais destacado. O verde que eu escolho às vezes não é legal. E o negrito que eu boto no texto fica muito melhor. Então você escolhe. Aí, ó. Ok. Então, tá aqui, ó. Situação. A mesma coisinha que a gente fez aqui, ó. Vamos lá. Cadê? É igual a reprovado. Então, se for igual a reprovado, eu quero que ele bote em vermelho. Daquele jeito que a gente fez os números de reprovado, ou de abaixo, bem abaixo da média, né? Botar negrito, ok. Tá, ok. Nessa mesma galera aqui, eu quero que a gente marque de laranja quem está de recuperação. Então, essa que está entre. Ah, não, entre não, desculpa. Não são os valores. Esse, no caso aqui, é igual a recuperação. Aqui é um texto, então vai ficar mais fácil. Recuperação. Pintar de laranja. Podia estar pintando de um preenchimento qualquer, escondendo alguma coisa. Tanto faz. Negrito. Laranja.
Pronto. E o aprovado a gente vai botar verdinho como a gente fez com a nota. Igual a aprovado. Negrito, verde e dá OK. OK. Isso. Então, olha só. É formatação condicional. É a mão na roda para destacar as coisas que estão acontecendo. Olha só. Dá para dizer exatamente a que nota a pessoa teve, quando foi que se deram melhor, quando se deram pior, quem foi que teve notas boas, que teve notas muito ruins, tá? Quem está reprovado em recuperação, só de olhar, bater o olho já dá para ver. Então tudo que ficou desenhado ficou legal, bacana. A série de dados, olha, a série de dados, você começando uma numeração, por exemplo, começar a numeração 1, se você começar com 1 somente, ele não vai fazer uma série, ó. Então pegou aqui esse pontinho aqui que chama-se alça de preenchimento, ele vai fazer uma série e vai fazer uma cópia. Agora quando eu digo intervalo, quero 1 e o segundo número é o 2, aí eu seleciono os dois, aí ele consegue fazer uma série, ó. Com quanto você precisar, tá? Lembrando, você tem um computador bom para você usar esse tipo de... Quantos elementos para usar? Quanto você precisar, né? Conforme o tamanho do seu HD, seu computador. Mas olha só, série de dados que legal. Ah, mesma coisa para o lado. Mesma coisa na horizontal. Tá, para dia da semana, para mês, mês abreviado, ó, junho. De junho, esse não precisa de uma sequência, a não ser que você queira mudar a série de dados, padrão. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, beleza. Eu quero pular um mês e botar o outro. Agosto. Então, de junho para agosto, ele vai pulando um mês. Eu fiz uma série de dados agora aqui. Passa um mês, nada, e o outro mês aparece. Então, junho, agosto, cadê setembro? Não. Outubro. Cadê novembro? Não. Dezembro. Cadê janeiro? Não. Fevereiro, e assim vai, tá? Série de dados é muito bacana, muito fácil. Tá aqui. Cadê? Referência relativa e absoluta. Muito importante, tá? Muito importante referência relativa e absoluta. A referência relativa, ela é relativa conforme a gente vai copiando, principalmente para a fórmula, conforme a gente vai copiando a fórmula para baixo. Então, ela é relativa ao quê? Relativa à linha que você se encontra ou à coluna que você se encontra. Ela vai se adaptando. A referência absoluta é aquela que não muda conforme você copia. Olha só, eu tenho uma série de itens que eu vou calcular em dólar. E aí o que acontece? Você tem aqui sal a 90 cents, né? Centavos de dólar. E quanto é o preço em reais? Claro que esse valor está errado, mas tudo bem. Para testar. 3,99. E aí está aqui, ó. Tudo calculado. Como assim? Olha a fórmula aqui em cima. S7 vezes D3. Essa aqui é uma planilha pequenininha de 20 elementos. Imagine uma planilha de 200 elementos. E é assim, olha só, se você tivesse aqui somente, eu vou até selecionar aqui, hein, e vou apertar o F4, que é quem coloca e retira a referência fixa. Tá aqui, ó, D3. Se colocasse assim a fórmula, em parte já estaria correto. Para o primeiro aqui tá ok. Quando você copia para os outros, olha o que acontece. Que isso? Que isso, Arnaldo? Pode? Não, não pode. O que acontece é o seguinte, ó, esse primeiro calculou certo, só que no segundo aqui, ó, ele fez a referência relativa. C4 e ele continua andando. Quando ele andou isso aqui para baixo, andou de cima também. Ó. D4. D4 tem o que aqui? Nada. A mesma coisa com D5. Tem o que? Nada. Aí D6. O que tem D6? Tem um texto. Tá bagunçado o negócio. Então, para fazer a referência absoluta, aquela referência que não vai mudar quando eu copiar, é o seguinte. Eu preciso que C7 ele vá mudando. Né? Porque aqui eu vou mudar de sal para arroz, então está cada um numa linha. Só que a multiplicação do valor do preço do dólar em relação ao real, ela está aqui em D3.
esse valor é um só, ele não vai mudando de linha a linha. Então, vou fazer o seguinte, vamos fixar ele, vamos fazer referência absoluta. Eu seleciono ele assim, ó, e aperto a tecla F4. Lá em cima tem F1, F2, F3, F4. Pronto, ela coloca aquele cifrão na frente. Esses cifrões na frente são a referência absoluta. Você pode digitar ou apertar F4. Eu prefiro apertar F4 que é mais rápido, tá? Dando Enter, olha só agora quando copiar. Tudo certinho, tá vendo? Então, C7 vezes D3. C8, que é o preço daqui, vezes D3, que é o preço em dólar, tá? A cotação do dia. E assim vai, tá? E assim que ele continua, beleza? Então, essa é a referência fixa e a referência absoluta. Deixa eu ver se estamos aqui. Filtro avançado. Vamos lá para o filtro avançado. Bom, tem uma tabelinha aqui e eu quero filtrar ela. Tá? Tem várias formas de fazer filtro. Uma delas é aqui mesmo. Esse filtro aqui simples que você pode colocar, aplicar aqui, ó. Eu quero ver só os 2017. Ok. Tá vendo? Ele filtrou. Você pode ainda filtrar por outras coisas. Por exemplo, eu quero ver só quem é uva. Né? Então, pode filtrar essas informações e a tabela vai se modificando conforme aquilo que você escolhe. Tá? Vou limpar. Cadê? Limpar o filtro. Ele não está limpando o filtro. Aqui em cima. Então tá com o filtrozinho aqui. Deixa a tabelinha tá aqui. A gente vai trabalhar com ela. Vou pegar em dados aqui. Tá? E aí, dados aqui, ele também tem classificar e também tem filtro. Só que tem um filtro avançado. Tá? Esse filtro avançado a gente vai usar aqui. Ó. Eu estou usando aqui nessa planilha 2 como posso dizer assim, um valor que vai procurar, e aqui o resultado do filtro, tá? Então tá aqui os valores. Quando você pode fazer um filtro avançado, a lista no local. Eu posso selecionar a lista aqui. Quem é o intervalo da lista? Esse aqui. Todo mundo aqui. Qual é o critério? Onde está esse intervalo de critério? Tá aqui, ó. Esse é o cara. Copiar para. Ok. Tá, eu vou copiar em outro lugar. Aqui, ó. Vamos lá. Então vamos fazer o filtro aqui. Belezinha, tirou aqui. Nossa. Avançado. Eu vou filtrar para outro local. Intervalo é esse aqui mesmo. Beleza. Intervalo de critério. Quer dizer, onde está. Aliás, desculpa. Esse filtro eu vou fazer, mas ele geralmente começa no resultado aqui, ó. Ele foi feito já aqui. Então vou fazer aqui de novo. Intervalo da lista. A lista está aqui. Onde está o intervalo de critério? O critério está nessa planilha 2 aqui. E para onde vai ser copiado? Para onde eu deixei meu cursor. Filtrar esse local, copiar para outro local. Aqui, ó. Aí eu posso escolher aqui. Ok. Lá está escrito Sudeste. Está filtrado aqui já. Feito o filtro, ele aparece a tabelinha aqui com o Sudeste. Tá? Cadê? Todos os filtros aqui. Eita, faz isso não. Vamos lá. Análise rápida. Não. Belezinha. Filtro Coringa. Eu vou desfazer a filtragem que foi feita aqui. Limpar o filtro. Então tá aqui. Eu tenho a tabelinha. E aqui eu tenho os critérios. Ó. São dois critérios que serão aplicados. O critério é AN e o critério CE. O AN é assim, eu tenho um asterisco que é chamado
caractere coringa. Então, assim, qualquer coisa que termine com ão. Qualquer coisa, o coringa ou qualquer coisa ali. Então, no fornecedor, qualquer coisa termina com ão. Lojas Fantástico não termina com ão. Lojas Mil não termina com ão. Opa, Quitandão termina com ão. Tá? Qualquer coisa antes, terminado com ão. Atacadão termina com ão. Tá bom? Ceasa, não. Agora, o segundo critério de filtragem, que ele vai filtrar e vai trazer resultado para os dois, tá? Então, assim, começado com CE. Televisão não começa com CE. Geladeira não começa com CE. Agrião não começa com CE. Cebolinha começa com CE. E cenoura começa com CE. Aplicando esses dois filtros aqui, eu vou ter um resultado bacana aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Avançado. Tá, isso no local. O intervalo da lista é aquele lá mesmo. O intervalo de critério. Onde está o critério? Está aqui, ó. Então, ok. Então ele aplicou o filtro, tá? E aí, assim, são dois filtros. Ele aplica os dois e atendeu a um deles, vai aparecer. Então, Quitandão e Atacadão estão aqui. O Ceasa, não é que é esse critério do fornecedor. Ele atendeu a outro critério que é do iniciar por CE. Que no caso aqui o Agrião não, mas atendeu o Quitandão. É o Cebolinha e Cenoura. O Cenoura trouxe o Ceasa para cá. Está aplicado o filtro. Então a gente termina por aqui, nosso primeiro módulo. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem agora o segundo módulo para ver. Esse nosso segundo módulo vem mais para frente. Vocês têm agora uma tarefa, uma resenha para fazer. Ela tem um limite de palavras, tá? Tentem resumir o máximo possível. É um link para um site para você falar o uso do Excel profissionalmente. Ele tem abertura para um outro site faz referência àquele link. Abra os dois e siga os dois e faça um resumo daquilo que você entendeu, uma resenha. Tá? Faça uma escrita crítica sobre isso e conta lá o que você achou disso para gente, tá bom? No próximo módulo a gente vai ter um exercício, vai estar no fórum. E no terceiro módulo também vai ter um exercício. E no último módulo, a tarefa final, que é o exercício. A gente espera que esses exercícios de arquivo vocês façam uma sequência. Não é obrigado a fazer sequência, mas espera que sim, fica muito bacana, fica melhor para vocês fazerem sequência, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até um outro momento. Até mais.